Saudações geográficas, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o professor Carlos Pontes e hoje vamos dar início a mais uma aula de geografia, a nossa aula de número 03, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões territoriais. Como eu falei no último vídeo da semana passada, na nossa última aula, esta semana nós vamos dar início aos novos conteúdos de geografia, mas que não são tão novos assim, porque neste mês de março a gente vai estar recapitulando alguns conteúdos e alguns conceitos chaves da geografia que vocês estudaram no Fundamental 1 de vocês, lá no terceiro, no quarto e no quinto ano, com as professoras do Fundamental 1, tá bem? Então, durante todo o mês de março a gente vai estar dando essa introdução ao sexto ano e também recapitulando alguns conteúdos que são essenciais para que vocês possam desenvolver bem o sexto ano, os conteúdos de geografia do sexto, tá bem? Outra coisa que é muito importante, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção agora, para que assim que acabar este vídeo, vocês me procurem lá no WhatsApp para mandar o nome de vocês para que eu possa adicionar a frequência, tá bem? É muito importante que vocês participem da nossa aula no nosso horário de aula, para que possa valer como frequência e também pontuação, tá bem? Para aqueles casos que não podem assistir a nossa aula no nosso horário, entrem em contato comigo para explicar e para assim a gente vai se ajeitando, tá bem? Mas não deixem de entrar em contato comigo, por favor. É muito importante que vocês entrem em contato comigo. Por quê? As nossas aulas, elas estão acontecendo de forma assíncronas, que é quando a gente não está tendo o contato direto. Então eu estou gravando esta aula e vou disponibilizar para vocês. Só que eu quero passar a fazer as nossas aulas de formas síncronas, que é através do Google Meet, que é ao vivo, tá bem? Então, para isso, eu preciso muito que vocês entrem em contato comigo, para que eu possa saber se vocês têm um aplicativo do Google Meet, se vocês sabem utilizar, tá bem? Então, não deixem de entrar em contato comigo, por favor. Bem, como eu falei anteriormente, hoje a gente vai falar sobre o conceito muito importante da geografia, que é o território. Bem, o território ele pode revelar uma relação de poder ou até um exercício cotidiano de vivência sobre uma determinada área do espaço geográfico. E também a extensão territorial de um país, estado ou município. Também, então, o território ele pode revelar as relações de poder que as pessoas desenvolvem sobre determinada área de espaço. Tá bem? Deixa eu passar aqui. Bem, a expressão território designa uma determinada porção do espaço delimitada por uma relação de posse, soberania ou poder, tá bem? Então, vamos lá. O território brasileiro, ele é comandado pelo Estado brasileiro, né? O governo federal. Já o território da Paraíba, ele é governado pelo governo estadual. E o território daqui do Ingá, o governo municipal. Então, existe um espaço onde vai se ganhar território e o poder, alguém vai estar comandando este território, tá bem? E aí, para a geografia crítica, o espaço ele é delimitado a partir de uma relação de poder, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, quem manda no território brasileiro é o governo federal. E quem manda no território de Ingá é o governo municipal. Como vocês podem ver aqui nas figuras, a gente tem o território brasileiro com as 5 regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Também temos o governo estadual, que é comandado, no caso o território paraibano, que é comandado pelo governo estadual, é quem manda, quem tem força sobre esse território. Aí a gente tem aqui um mapinha da Paraíba com os 223 municípios, e no território daqui do Ingá, que é comandado pelo governo municipal, a gente tem aqui todo o território de Ingá com os seus limites territoriais, tá bem? Então, o governo municipal, ele tem que exercer força sobre este território. Ele tem que falar: não, esse território aqui é meu. Se um outro município tentar adentrar este território, o governo municipal vai lá e diz: não, este território é meu, não pertence a Mogeiro. Se no caso Mogeiro tentasse adentrar o território do município de Ingá. E como eu falei, para a geografia crítica, o espaço ele é delimitado a partir dessas relações de poder. Quando usa-se o termo delimitar, é preciso saber onde começa e termina este limite territorial, né? Para que a gente possa delimitar alguma área, a gente precisa saber onde começa e onde termina. Não é assim que funciona? Então, esse limite pode ser geográfico,
E como seria esse limite geográfico? Através de rios, serras, florestas e tantos outros. Tá bem? Por exemplo, aqui no Ingá, o limite territorial de Ingá e Itatuba é delimitado a partir da Serra Velha. Então, do lado da porção sul da Serra Velha é de Itatuba e a porção norte da Serra Velha é de Ingá. Também pode haver esses limites de forma física, que é quando é algo construído pelo homem, como as pontes, as estradas, os muros, tá bem? Que é o que vai acontecer aqui no Ingá. O limite de Ingá e Juarez Távora é a BR-230 e a PB que liga até o município vizinho de Juarez Távora, tá bem? Já o poder, ele pode ser definido através dos seguintes termos. Preciso que vocês prestem bastante atenção agora, que é muito importante, tá bom? Então, esse poder ele pode ser definido através dos seguintes termos. Econômico, por exemplo, digamos que eu sou dono de uma fazenda muito grande. Então, se eu sou dono dessa fazenda e é uma fazenda muito produtora, eu vou ter uma força e um poder econômico sobre aquele território, sobre o território da minha fazenda. Pode ser político, que é aquilo que a gente já está falando, que é quando um governo manda sobre determinado território, e também pode privar outras coisas. Por exemplo, a gente tem aqui o poder político. Então o governo federal ele vai ditar as leis para os estados vão ditar as leis para os municípios e os municípios vão aplicá-los. Tá bom? Também tem o território social. Como seria esse território social? Um exemplo bem básico é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente tem o território da nossa casa e tem alguém que exerce um poder sobre esse território, alguém que manda na casa. Na maioria das vezes quem manda é a mulher, aqui em casa é a mãe que manda. Então tudo que ela pede a gente tem que fazer. E aí eu queria saber como é que é aí na sua. Quem é que manda aí? As mulheres estão dominando o mundo, né? Então, também cultural. Vixe Maria, como seria esse poder cultural? Quando as pessoas passam a privar algo que vem de fora para o nosso território. Ou sucessivamente, algo nosso não vai para outro território, tá bem? Os ritmos, até mesmo as questões religiosas, as questões culturais de matrizes africanas, que são muito privadas em alguns territórios de algumas nações, tá bom? Já sobre esse político também, é muito importante, eu acabei de lembrar agora, da questão do coronavírus do ano passado, né? Muitos países, eles fecharam as fronteiras, então ninguém mais adentrava em outro território, que era para o vírus não circular dentro daquele território, né? Não sei se vocês lembram disso, mas aconteceu muito em meados de março, quando começou o vírus a se alastrar rapidamente pelo nosso planeta. Vamos lá. O território é um espaço onde o Estado, com E maiúsculo, quer dizer o quê? Governo, o governo federal aqui, tá bom? Representado pelo governo brasileiro. Quando o Estado é com E maiúsculo. Quando é com E minúsculo, a gente está falando do nosso Estado mesmo, Estado da Paraíba, ou um Estado físico seu momentâneo, tá bom? Então, o território é um espaço onde o Estado não é o único poder. Vixe Maria, professor, como é que é isso? Bem, outras formas de poder começam a se formar nos espaços onde o Estado não consegue chegar, como é o caso das facções criminosas, por exemplo. Vixe Maria, tenso, né não? Então, a gente sabe que o poder do Estado, ele não consegue chegar em todas as áreas, né? Isso ele não consegue chegar em todos os espaços do seu território. Então, essas lacunas vão ser preenchidas por outra força dominante. Isso acontece muito nas grandes metrópoles, nas grandes cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, até mesmo aqui na Paraíba, lá em João Pessoa, Campina Grande. É quando esses espaços começam a ser comandados por outras forças, como por exemplo, eu usei aqui as facções criminosas. A partir dessa perspectiva surgem as variadas formas de territórios, como os industriais, de shopping centers, o território das praias, os territórios comerciais, as invasões de terras e guerras entre nações, onde o principal objetivo é a posse do outro território. Como, por exemplo, os territórios industriais. Existe uma determinada área de cidades, hoje aqui no Brasil, principalmente do Sudeste, lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, com destaque também para Manaus, para a Zona Franca de Manaus, onde tem um grande e vasto território com indústrias localizadas. Então,
Essas indústrias passam a se fixar em determinado lugar. Em muitos casos não existe nem moradia, residências, prédios residenciais para que onde as pessoas moram. Na sua totalidade são todos prédios industriais, onde esse território passa a ser governado, passa a ter o poder controlador dessas indústrias. As pessoas que circulam por lá são todas pessoas que trabalham nessas indústrias. Os territórios de shopping centers, hoje a gente tem aqui bem pertinho lá em Campina Grande, né? Então esses shoppings, eles estão cada vez mais frequentes em cidades aqui do Brasil, e eles passam a ocupar uma determinada área de cidades, começam a se construir um prédio enorme, onde serão localizados dentro desse prédio inúmeras lojas. E o principal objetivo da construção desses prédios é com que você vá até lá gastar. É onde será construído um grande centro capitalista. Você vai lá gastar, vai fazer compra, vai passear, vai ir ao cinema assistir um filme, enfim, inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas dentro desse único espaço, dando território controlador dentro desse local. O território das praias, ou melhor, o território dos banhistas. Então, o Brasil ele tem uma das maiores faixas litorâneas do mundo. Então, muitos lugares do nosso litoral, aqui na Paraíba, por exemplo, os banhistas vão até lá para tomar banho de mar, ou até mesmo passear, correr, caminhar no final da tarde, enfim. São inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas nessas áreas. Os territórios comerciais, aqui no Ingá, por exemplo, o nosso centro ele tem a sua totalidade comercial. Então a gente tem um grande centro comercial aqui na nossa cidade. A gente costuma enxergar poucas casas, poucos prédios habitacionais. Então tem uma grande quantidade de prédios comerciais. Então são o território mais comercial aqui da nossa cidade, onde atrai o pessoal da zona rural e próprio pessoal aqui de bairros mais distantes lá do centro, onde eles precisam ir até lá para poder fazer compra, ir ao supermercado e em algumas lojas. E aí também vem as invasões de terras e guerras entre nações, com o principal objetivo é a posse do outro território. Então isso desde o início da história que existem essas guerras, a procura de novos territórios, né? Hoje em dia acontecem muitos conflitos, principalmente lá no Oriente Médio. Não sei se vocês têm acompanhado isso nos telejornais, mas em alguns anos, esse ano eu ainda não vi tanto, mas em anos anteriores existiam muitos conflitos lá no Oriente Médio, buscando o controle desses outros territórios, né? Dando continuidade, o território é um termo polissêmico, onde podemos entender que o território apresenta-se em diferentes escalas no espaço e no tempo. Então esse termo polissêmico, ele quer dizer que uma palavra ela pode ganhar vários significados, como a palavra manga, por exemplo. Ela pode ser a manga do fruto, onde a gente consome o fruto, a manga da camisa, ou até mesmo uma forma de você rir de alguém, né? Então o termo território, a palavra território no caso, ela pode ser apresentada em diferentes escalas no espaço e no tempo. Então ela vai sendo adaptada, tá bom? Aos tipos de escalas, de espaço e também de tempo. Quando um determinado grupo ou instituição estabelece sobre uma dada realidade a sua expressão territorial, falamos em territorialidade. Em alguns casos, ela expressa-se em locais não contínuos e interligados entre si, caracterizando os territórios rede. De toda forma, a expressão dos territórios é a da relevância das práticas socioespaciais que atuam direta e indiretamente no processo de transformação do espaço geográfico em suas paisagens, regiões e lugares. Então, quando um determinado grupo ou instituição eles estabelecem sobre uma realidade a sua expressão territorial, a gente costuma falar de territorialidade. Então, aqui no Ingá a gente tem a nossa territorialidade. E em outros casos, eles quando passam a se interligar, a gente passa a chamar de território-redes. Mas são conceitos que vocês vão estudar um pouco mais para frente, tá bom? Um grande pensador da geografia, o Frederick Hatzel, que de 1844 a 1904, foi um dos importantes nomes do tempo clássico da geografia, e ele definia o território como o espaço controlado por um grupo em que lhe garante a sua subsistência. Então já o Frederick Hatzel, isso há anos atrás, há mais de 100 anos atrás, ele já definia o território
como sendo um espaço controlado por um grupo e que lhe garante a sua subsistência. Então, esta é a nossa aula de hoje. Eu não sei se ficou alguma dúvida para vocês. Caso fique, pode me procurar. Eu estarei disponibilizando os slides lá no grupo, onde vocês vão poder acompanhar, caso fique alguma dúvida aqui do vídeo. Quem quiser copiar no seu caderno é sempre válido, pode ficar à vontade, tá bom? Tanto vai estar lá no grupo os slides em forma de artigo, ou também aqui do vídeo, né? Que dá para vocês, enquanto eu vou explicando, vocês indo anotando no caderno as principais informações, tá bom? É sempre bom anotar alguma coisa no caderno, porque assim vai melhorando a desenvoltura de vocês aqui na aula, tá bem? Bem, chegamos ao fim da nossa aula de hoje sobre o conceito de território, tá bom? Bem, como eu falei no início da aula, eu necessito que vocês me procurem ao final desse vídeo no WhatsApp, para que eu possa pegar o nome de vocês para adicionar a frequência. Aqueles que não podem assistir a aula agora, no nosso horário de aula, entrem em contato comigo para a gente ver como é que vai ficar essa questão. Porque é muito importante que vocês participem das aulas no horário de aula. Tem que ficar esperando os professores mandarem as atividades para vocês dentro do horário de vocês. Então não é para ficar dormindo até tarde não. É para acordar e se preparar para as aulas e fazê-las naquele momento, tá bom? Por exemplo, se eu estou mandando a aula agora, eu sempre mando um vídeo explicando para que vocês possam fazer bem direitinho e tudo mais, tá bom? Então não vejo necessário a ajuda de um professor de reforço, por exemplo, só quando for uma aula extra classe, tá bem? Por quê? A aula é preciso que vocês participem no momento da aula, tá bom? Que vocês prestem atenção, assistam os vídeos, leiam o conteúdo que a gente disponibiliza e entrem em contato com a gente para que a gente possa adicionar a frequência, tá bem? Isso eu tô falando pra mim, por mim, tá bom? É muito importante, eu vejo desta forma. Quando for um outro momento em que eu passar uma atividade extra, aí sim vocês vão à ajuda de um professor de reforço. E eu sempre vou estar disponível. Agora, se a questão for internet, entrem em contato comigo que a gente se ajeita, tá bom? Como eu tinha falado no início da aula, a nossa aula ela é assíncrona. Então, eu vou estar disponibilizando sempre os vídeos, todos os conteúdos para que vocês possam fazer aí em casa. E quero agora, a partir da próxima semana, começar as nossas aulas síncronas, que é através do aplicativo do Google Meet. Então, por isso que é muito importante também que vocês entrem em contato comigo para que eu possa saber quem é que tem acesso a essa plataforma, no caso, ao aplicativo do Google Meet, para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, é muito importante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, tá bom? E eu estarei lá esperando vocês. Valeu, pessoal, até a próxima aula.